Sou Júnior, terapeuta, consultor de dependência química, né? Hoje, o objetivo desse vídeo é para que nós possamos falar sobre fases do luto dentro da dependência química, orientando tanto familiares quanto o próprio dependente. E os dois vão ter que vivenciar isso. Quando nós falamos de luto, nós sabemos, e é bem real isso, por isso que é a importância desse vídeo, para que as pessoas entendam que é algo que eu preciso sentir. Então, a vida, né, ela é composta dos momentos felizes e também dos momentos de dificuldade, de dor, de sentir essa dor, de não se abster da dor, né? Nós temos lá no nosso sistema límbico, né, na parte do sistema límbico, dentro do nosso cérebro, dentro do sistema límbico existe algo que se chama sistema de recompensa, que é ações do nosso cérebro que faz com que o nosso cérebro trabalhe, ele tenha motivação para que ele faça o seu próximo comportamento, para que você realize e exerça o seu próximo comportamento. Dentro desse sistema de recompensa, são três fases, são três coisas que ativam esse sistema de recompensa, né? A primeira delas é a busca por alimentos, né? Pelas suas necessidades biológicas e fisiológicas. A segunda delas é pela busca de prazer sexual. E a terceira delas é pela fuga daquilo que me gera medo, desconforto, né? Aquilo que eu não quero sentir. Então, ou seja, né, é natural do ser humano tentar fugir daquilo que lhe faz mal. Isso é fato, né? É um movimento natural do seu cérebro. Tudo aquilo que acontece dentro de uma situação que te gera desconforto, né, o seu cérebro ele vai mandar uma resposta para você falar, fuga, né? Fuja disso aí. A situação, né, tá te gerando desconforto, você vai ficar incomodado, vai te dar, né, várias reações físicas, né, e biológicas e psicológicas, do qual você vai querer fugir. Então, nós precisamos entender que dentro dessas fases do luto, a primeira delas, para você familiar, para você dependente químico que vivencia esse processo, no qual você, vamos falar primeiro para o dependente químico, quando você começa a se perceber a sua perda de controle, no qual as coisas estão se destruindo, você está caminhando rumo à destruição, você já não consegue mais ser ativo dentro da sua família, você já não consegue mais ser ativo dentro do seu trabalho, e aí você começa a perceber qual que é a primeira coisa que a pessoa faz: negar. A família, mesma coisa. Quando chega o seu ente querido, você descobre que ele está envolvido com drogas, parece que como se fosse algo se destruindo, né? O pai e a mãe, a primeira coisa que ele vai fazer é falar, não é possível. Meu filho, aquele que eu criei, aquele que eu carreguei no colo, aquele que eu alimentei, aquele que eu amamentei, aquele que eu dei tudo, aquele que eu dei escola, aquele que eu dei uma estrutura. É o desespero, né, da primeira fase do luto, quando você recebe a notícia, quando aquilo chega até você, aquela desconstrução da vida perfeita, da família perfeita, do filho perfeito, das pessoas, né, aquilo que você nunca projetou, mesmo sabendo que é uma situação real nas famílias brasileiras, nas famílias do mundo inteiro, né, a dependência química é algo que cresce mundialmente todos os dias, né? Milhares e milhares de pessoas estão perdendo a sua vida por conta da dependência química, e obviamente que a sua família adoece junto, né? Então, mas o primeiro movimento natural do seu cérebro é fugir, é negar, é falar, não é possível, né? E aí o que acontece? O isolamento. A pessoa pega, isola, se tranca num quarto, não quer falar com ninguém, também tem aquela situação da vergonha, né? Vamos falar do familiar, de falar para os outros parentes, para aqueles amigos, meu filho está envolvido com droga, né? Então é difícil a pessoa aceitar isso. Então esse é o primeiro movimento, isolamento e a negação. No segundo momento, o que é o sentimento que vai gerar? Raiva. É a pergunta, por que aconteceu isso comigo? Tanto para você, depende de quem você fala, da vida, cara. Meus amigos lá, então tem pessoas que usam e conseguem controlar e trabalhar. O que aconteceu comigo? Familiar. É possível que o meu filho, aquele que eu criei, aquele que eu dei tanto amor, ele está vivendo desse jeito, né? Olha a situação que ele está emagrecendo, está vendendo as coisas, né? Tá roubando em casa, né? Vai gerar um sentimento muito natural, que é a raiva, né? Porque gerou esse desconforto, vários pensamentos acelerados, né? Vários questionamentos no qual você não vai ter resposta ainda, os porquês que você não vai conseguir entender, talvez
vai ficar olhando, projetando sobre a vida daquela, de uma outra pessoa, de um outro familiar, mas o fulano viveu em condições às vezes até pior que eles, foi criado em situações muito menos favoráveis que ele, e não fez isso, por que o meu filho foi se envolver com droga? Então, gera uma raiva, culpa alguém, culpa o outro, fala, tá vendo, você que fez ele, tá assim por causa de você, tá vendo porque você fez isso, você passava a mão na cabeça dele, então vai gerar uma raiva imensa dentro daquilo que você não quer acreditar. Né? E aí, obviamente, que a terceira fase desse luto é a barganha, ou a negociação. Ou seja, o problema já está instalado. Aí você fala assim, aí você tenta diminuir, barganhar com esse problema. Ah, mas, filho, vamos conversar. Como é que é? Só, não, pai, até mesmo o dependente químico, ele tentando enganar a mente dele daquilo que ele já sabe que não vai dar certo. Não, eu vou parar, isso aqui aconteceu, foi um lapso, eu tive um monte de problemas, o relacionamento terminou, o trabalho que não ia bem, as coisas aqui em casa, as cobranças. Então, mas, pai, fica tranquilo, foi só um momento de euforia minha. O dependente, isso eu falo do dependente químico, aí a família. Não, vamos conversar com ele, vamos buscar ajuda, vamos num psicólogo, o que está acontecendo, tentando barganhar com aquilo que é real. Por quê? Não porque a família tenta simplesmente diminuir um problema, é porque ainda não tem toda a orientação, ainda não entende a dimensão desse problema, ainda não entende a dimensão dessa dependência. No quão é difícil a pessoa realmente se recuperar por si só, sabendo que sozinha é muito mais difícil, mas a família ela tenta negociar, porque ela, tipo assim, ela quer resolver logo. Viu o problema, tem o problema, eu quero a solução. E não tem todo o recurso, né, emocional e recurso ainda de entender que é um processo, que agora, assim, vamos ter que passar por um processo de recuperação, buscando ajuda, buscando um psicólogo, buscando um terapeuta, buscando um psiquiatra, vamos entrar com uma medicação, se preciso for, vai ter que buscar uma casa de recuperação. E então, por isso que nessa terceira fase é a fase da negociação. A família ainda não consegue entender, mas está tentando diminuir e resolver logo esse problema. Na quarta fase é a fase da depressão, no qual a família percebe que aquela fala dele pronta, não, foi só hoje, foi só mais uma vez, não é bem assim, ele ainda continua fazendo uso abusivo da substância, que as coisas continuam sumindo de casa, que ele continua perdendo os vínculos, aquele afastamento dos vínculos, perda de vínculos, o trabalho já não está dando mais certo, que o relacionamento já perdeu, e a família e aquele dependente ainda tentando falar, barganhando, e aí ele mesmo também entrando num processo depressivo, por perceber que ele realmente está perdendo o controle. E aí você familiar já começa, aí entra aquela fase da codependência emocional. Psicologicamente falando, é a fase mais difícil, que a família começa a perceber a sua impotência perante aquele problema do seu filho. Ou seja, quando você percebe que você não tem o poder sobre a vida do outro. Isso gera um sentimento de depressão muito grande. Quando pai e mãe percebem que eles querem resolver o problema para o filho, mas eles não têm esse poder, porque é uma decisão própria dele. E aí, obviamente, que vai gerar uma depressão muito grande. E a quinta fase, a fase mais importante, é a aceitação. Muitos não conseguem chegar nessa fase. Muitas famílias ainda ficam entre aquelas fases da depressão, da negação, da barganha, da negociação, e dificilmente conseguem chegar na fase da aceitação, que é a fase no qual agora nós vamos sentar e vamos realmente atingir o problema. Realmente nós vamos na ferida. Vamos nas causas, não na consequência. A droga é a consequência. Vamos trabalhar os traumas, vamos trabalhar os gatilhos, vamos trabalhar a fim de acertar realmente o problema. Identificando situações, identificando padrões de comportamento, buscando realmente ajudas plausíveis de profissionais que entendem daquilo aquilo que o seu familiar está passando. Para que nós possamos realmente ter uma decisão assertiva. Preciso aceitar. Quando eu não aceito o problema, não vou buscar ajuda. Certo? Enquanto eu não aceito que realmente eu estou vivendo dentro de uma situação difícil e complicada, e aceitando esse problema, eu vou ficar ainda tentando negociar com ele, barganhando com o problema, vivendo a negociação, vivendo a negação, e não vou aceitar nunca. Então,
Para que você passe por todas as fases do luto, você vai ter que vivenciar fase por fase. Mas a principal fase é a quinta, no qual você aceita o problema, reconhece a verdade dentro daquilo que você está difícil para você, tanto dependente químico quanto familiar, para que você possa, aí sim, de cabeça, né, bem posicionada, racionalmente falando, conseguir identificar aonde são as causas para você resolver o problema.